é algo que a AMA, neste caso, está a disponibilizar e está a trabalhar e que está a liderar, se quiserem, mas é algo que seja da administração pública e, sobretudo, da República Portuguesa, da relação da República Portuguesa com os cidadãos e empresas. E o colaborativo também vai por aí. É isto que nós queremos, ou seja, que seja agregador e colaborativo, ou seja, que saia também daqui um trabalho, eu vou focar isso mais num último ponto da evolução, que é a parte de nós conseguirmos trabalhar, seja em âmbito de CETIC e grupos de trabalho de CETIC, seja noutros âmbitos, que ter aqui espírito de colaboração, ou seja, criarmos grupos de trabalho dedicados. Vai haver, por exemplo, sobre a cibersegurança. Cibersegurança ou segurança é um dos temas do mosaico, uma das áreas temáticas que nós temos no mosaico. Ou seja, arquiteturas é a mesma coisa. Ou seja, gostaríamos que fossem criadas espaços colaborativos em que pudéssemos criar, digamos, elementos de informação, guidelines para que toda a administração pública pudesse usar. O orientador é muito nesse sentido, ou seja, o mosaico imprime aqui, e há alguma legislação associada, nomeadamente para os projetos PRR, para seguir o mosaico, mas imprime aqui algo muito de orientação. Não sei se vocês forem ver também, e depois a Isabel vai referir isso na parte de desenho de serviços, e no caso prático, nós não obrigamos ninguém a seguir uma metodologia, por exemplo, para desenhar o serviço. Nós damos guidelines. Olha, é isto que nós recomendamos como sendo a boa prática, é isto que devem fazer, se quiserem seguir, mas obviamente nós também temos a noção que todas as entidades são diferentes, há um contexto organizacional distinto, ou seja, com mais ou menos recursos, e é preciso que as pessoas também olhem para isto num espírito de ser orientador e que possam adaptar àquilo que pretendem fazer nas suas organizações. A quem é que se destina? Obviamente já perceberam que se destina a dirigentes e todos os trabalhadores técnicos da administração pública que estejam envolvidos nestas áreas do desenho de serviços ou na parte de disponibilização de serviços e criação e transformação de serviços, mas também se destina muito a entidades externas, nomeadamente os fornecedores ou os parceiros, como queiram designar, que trabalham com a maior parte das entidades que aqui possam estar, ou quase todos devem ter digamos, parceiros e fornecedores a trabalhar convosco. E aqui a ideia é muito que eles também saibam isto, que eles olhem para isto como algo que devem seguir. Ou seja, se eu tenho um fornecedor que vai desenhar uma solução que eu preciso para suportar um serviço, ele deve, obviamente, usar as plataformas comuns da administração pública. Seja ela a plataforma de interoperabilidade, ou a interoperabilidade da plataforma de integração, seja a gateway de pagamentos, seja ela a parte de SMS, o que for. Ou seja, há elementos comuns da administração pública que devem ser usados e eles têm que os saber. E este é um exemplo, mas se eu for designer ou front-end developer de um fornecedor, lamento, mas têm muito que saber da acessibilidade. A maior parte deles não sabe. Os designers têm mais sensibilidade, alguns sabem. Front-end developers é raríssimo. Aqueles que sabem da acessibilidade, mas eles vão ter que saber. E vão ter que saber, não é uma obrigação. Nós temos que exigir e temos que os ajudar a fazer isso. É isso que nós pretendemos também com o mosaico, ou seja, disponibilizar informação para que eles saibam o que é que devem fazer em termos de acessibilidade. É este o nosso espírito, mas obviamente temos que ser muito exigentes e garantir que estes temas são incluídos em tudo o que nós fazemos de contratação e que os nossos fornecedores estão conscientes desta base de conhecimento e destas exigências que nós temos. Aqui, como eu vos disse há pouco, também tentámos que se adaptasse, fruto disto, também se adaptasse a qualquer um dos perfis que aceda. Nós tentámos ao máximo criar perfis, mas ainda não estão, mais uma vez, é evolutivo, não está tudo fechado e, obviamente, podem faltar alguns e podem identificar, falta ali aquele perfil. É natural, estamos a trabalhar, está bem? Eu vou aqui saltar o inovador, para não roubar mais tempo. Como eu vos disse, um dos objetivos que surgiu desde o início é, já vos falei bastante, de garantir a experiência uniforme. É algo que é inerente e foi um dos princípios basilares, tal como a acessibilidade, mas, acima de tudo, foi conseguir criar uma base de conhecimento, um modelo comum que auxilie e suporte qualquer entidade da administração pública no desenho e desenvolvimento de serviços públicos digitais. Ou seja, criar aqui a base de conhecimento maior, permitindo, desta forma, e nós temos esse objetivo enquanto ICAP, por exemplo, desde o início, e todos acho que têm isso em mente. Vocês hoje, quando executam, durante muitos tempos, quando se executou alguns projetos, havia muitos riscos, ou seja, ou porque não havia a capacidade necessária na organização para gerir da forma mais adequada algum projeto, por falta de conhecimento de uma determinada área. É normal, as pessoas não têm que saber tudo, e isto não nasce também ensinadas. Mas a ideia aqui é que esta base de conhecimento forneça ferramentas que auxiliem, mesmo que as pessoas não tenham esse conhecimento, possam, com a base do mosaico, aprender mais e ter aqui alguma evolução nesse sentido, reduzindo os riscos na execução, quer na contratação, quer reduzir o risco depois na execução dos projetos. Esse é um elemento essencial.
Obviamente, também nós fazemos muito aqui o tema de auxiliar o desenvolvimento, ou seja, otimizar o desenvolvimento, o desenho e o desenvolvimento. Porquê? Porque vocês vão ver aqui num conjunto, nós temos um conjunto de princípios, e esses princípios têm elementos focados na experiência, como, obviamente, identificar claramente as necessidades dos utilizadores, criar serviços simples de usar, criar serviços acessíveis por todos, mas também tem alguns elementos relativos, alguns princípios relativos a alguma mudança, digamos, de mindset em termos de execução dos projetos, ou seja, aquele típico fluxo, nós chamamos Waterfall Engineering Software, que é primeiro analisamos, depois desenhamos, depois implementamos e depois testamos, e tudo isto demora uma eternidade, e depois quando chegamos ao fim nos testes, espera aí, afinal o que está implementado não era aquilo que a gente queria. Então o que preconizamos é mais as metodologias ágeis, com o que lhes quiserem chamar, mas que sejam, digamos, mais iterativas, com períodos de tempo bem limitados, para que se possa executar um conjunto de funcionalidades e se possa demonstrar logo essas funcionalidades. Se não for de 2 semanas, sejam em 4, mas possam logo apresentar os resultados, fazer-se testes, recolher feedback e ir-se evoluindo nesse sentido. Como eu vos dizia, é algo que nós pretendemos que realmente permita otimizar isso. Acho que todos os outros aspectos eu já referi anteriormente. Bom dia. E vocês vão perguntar, não sei se já conhecem, mas nós quando começámos o mosaico, desculpem, há aqui um tema premente, que é nós não inventámos isto assim, não é rocket science, não fomos os primeiros, longe disso. Nós fizemos um grande trabalho de benchmarking a nível internacional. Vários países já tinham aquilo que nós chamamos o Digital Service Standard, ou Digital Service Model. Há muitos países, desde o UK, que é a nossa maior referência, mas também a Nova Zelândia, a Austrália, os Estados Unidos. Há muitos países na Europa, a Dinamarca também tem, a Alemanha faz pouquinha coisa, mas também tem, a França. Há muitos países que já têm este modelo standard do que é um serviço e como é que se desenha um serviço. Okay? Todos eles se baseiam em princípios. Ou seja, nós temos 11 princípios no mosaico, depois podemos ver mais à frente. Esses 11 princípios foram delineados em 2021 neste grupo de trabalho do Plano Colaborativo da AP. É algo que nós queremos evoluir e que irá ser evoluído, como eu disse, em princípio, a âmbito de CT, e queremos adicionar alguns outros. Estes princípios são, digamos, recomendações, boas práticas, mas orientações muito concretas, como eu vos dizia, como desde aqueles que temos ali, relacionados com a experiência do utilizador, até outros, como eu vos disse, mais orientados à forma de trabalho. Mas, sobretudo, nós tentámos criar valor adicional, ou seja, para além desses princípios. Nesses princípios vocês vão conseguir perceber o que é o seu valor, a legislação associada, ou seja, porque é que devem implementar aquele princípio, ferramentas, boas práticas, mas também depois em que etapas do desenho e desenvolvimento do serviço é que este princípio tem ligação, ou seja, em que etapas este princípio eu devo seguir ou devo ter em conta que existe este princípio para desenhar e desenvolver serviços. Mas também as áreas técnicas que suportam tudo isto. Ou seja, nós temos já algumas, que vocês depois vão ver com a Isabel vai mostrar, e também os perfis, ou seja, os tais perfis do utilizador, ou os perfis de membros da equipa que devem existir para desenhar e desenvolver os serviços públicos digitais. Não vejam isto às vezes pode ser, nós temos muitos perfis e não estão todos. Não vejam isto no sentido de eu, para desenhar e desenvolver um serviço, tenho que ter estes todos perfis. Imagina que são 11. Esqueçam, não é isso. Nós queremos fazer é sensibilizar-vos que existem estas necessidades. Pode haver uma pessoa que tem vários chapéus, pode haver coisas que sejam feitas por pessoas internas, outras sejam feitas por externos em termos de contratação, mas a ideia é que vocês percebam os perfis que existem aqui envolvidos e, tipicamente, quais é que são as funções e o que é que eles devem fazer. Basicamente, são estes os 4 pilares, digamos, de acesso à informação do mosaico e que vos permitem consultar rapidamente informação técnica ou de uma etapa como desenhar o serviço ou um perfil como seja arquiteto de soluções, vocês conseguem rapidamente perceber o que existe no mosaico relacionado com esse perfil. Eu vou só aqui rapidamente, para não roubar muito tempo à Isabel, e já estou a falar muito, falo sempre muito. Aqui este modelo, como eu vos disse, surgiu esta identidade do mosaico porque vimos esta base de conhecimento como um grande mosaico, que é o modelo, mas que é composto por pequenos mosaicos, ou seja, cada peça de conhecimento, sejam ferramentas, seja a legislação, seja as práticas, seja os princípios, seja os casos de estudo, tudo isto são pequenos mosaicos que compõem um mosaico maior. E foi este o conceito que nós demos, chamar-lhe mosaico. Vocês vão ter perguntado porquê mosaico, é mesmo isto. E o azul, por causa dos azulejos portugueses, e foi daí que veio, digamos, este conceito. Neste momento temos este conjunto de elementos, 11 princípios, 6 áreas técnicas, nós estamos a desenvolver mais duas até o fim de março, não é? Estamos a tentar, vamos ver. Acessibilidade e segurança, adicionalmente.
Trabalhámos muito inicialmente um tema da arquitetura de referência, com princípios de arquitetura, numa área técnica, arquitetura empresarial. Trabalhámos muitos princípios de arquiteturas de referência para os serviços, casos práticos de arquitetura, temos isso tudo. Temos também boas práticas e tudo o que é legislação associada, quer seja uma área técnica, quer seja, digamos, como eu vos disse, aos princípios. E estes são alguns dos elementos. Obviamente, como eu vos disse, estes são os números que temos hoje. Gostaríamos muito que eles fossem incrementados, sobretudo com a vossa colaboração. Ou seja, com o vosso feedback, mas também com colaboração em grupos que temos que criar para trabalhar isto em conjunto. Okay? Isto, mais uma vez, isto tem que ser um modelo comum, mas a toda a AP, e não um modelo comum que a Isabel e o Helder e mais uns quantos da equipa idealizaram, e da AMA, que fomos até atrás deles, o Paulo Lube é um deles, para agora para a segurança, ou o Jorge Fernandes da acessibilidade, que vocês provavelmente conhecem. Ou seja, nós andamos, como eu disse, a recolher esta informação, mas o objetivo é enriquecer tudo isto com a vossa contribuição e com o vosso apoio. It's yours. Muito obrigada. Acho que é possível ouvir-me. Olá. Bom dia. Obrigada pelo enquadramento. Agora que já temos aqui uma noção do que é que o mosaico pretende, vamos pegar aqui em 3 cenários práticos que podem realmente acontecer no nosso dia-a-dia e como é que o mosaico pode ajudar-nos a aplicar e a atingir estes objetivos. Portanto, temos aqui um primeiro cenário em que um perfil de service designer tem um objetivo de redesenhar um serviço público digital já existente. E entenda-se por service designer uma pessoa que tem a responsabilidade de desenhar uma jornada completa de um determinado serviço, quer na ótica do utilizador, quer na ótica da administração pública. Depois temos aqui um segundo cenário, que é um perfil de product owner. Eu tenho posso falar de experiência própria também, em que nós precisamos de obter um selo de usabilidade e acessibilidade para um determinado serviço. Como o Jorge Fernandes da acessibilidade diz, eu gosto muito, que antes de usar é preciso aceder. E como em todos os serviços nós queremos garantir esta acessibilidade, o selo também mostra e garante que são cumpridas as regras. Depois, no terceiro cenário, temos um perfil de arquiteto de soluções que tem o objetivo de criar uma arquitetura de um serviço de nova geração e o mosaico poderá então aqui ajudar a desenhar esta arquitetura e que elementos já existentes é que podem ser utilizados para este novo serviço. Pensando agora no cenário 1, vamos ter que nos relembrar, temos um service designer que quer redesenhar um serviço. E, portanto, pensando que existem várias etapas, sendo um serviço já existente, faz sentido que seja avaliado antes de mais. E, portanto, temos a etapa avaliar, onde podemos encontrar que tipo de atividades é que podem ser feitas nesta fase, mas também encontramos um modelo de conformidade que foi desenhado para dar suporte nesta avaliação e que, neste caso, é um Excel que tem uma série de perguntas de acordo com os princípios do mosaico e que nos dá a indicação de que em que áreas deste serviço é que é preciso fazer mais melhorias. E com base nisso, nós podemos voltar aqui às etapas e depois passar para descobrir. Portanto, o Service Designer, depois de saber que tipo de alterações é que deve ter que fazer, poderá avançar com a parte de descoberta de quais são os problemas que queremos endereçar. Depois disto, queremos definir estes objetivos, quais são os problemas e quais são os objetivos, e, por fim, desenhar. Portanto, ao desenhar, nós temos, tanto do lado do processo, como o Helder referia, podemos querer simplificar, e é uma coisa importante, simplificar os processos, mas também temos aqui uma ajuda importante, que é um design system para a administração pública, que é o Ágora, e nós fazemos referência aqui nesta etapa do desenhar. Pode ser utilizado por outros perfis, como o UX e UI, e nós temos aqui já várias peças que podem ser reutilizadas e que estão muito bem definidas, estão de acordo com as regras de usabilidade e acessibilidade e que nos permitem ter aqui uma identidade única e uma experiência uniforme. Agora, passando aqui para o segundo cenário, enquanto Product Owner, eu volto aqui ao início, enquanto Product Owner pretende ter um selo de usabilidade e de acessibilidade para um determinado serviço.
Portanto, agora, à partida, vou querer pesquisar, porque não sei onde encontrar este tipo de informação. E encontramos aqui alguns resultados. Temos uma área técnica dedicada à usabilidade. E depois teremos também uma de acessibilidade no futuro. Mas para já, aqui, e estes dois temas andam sempre de mãos dadas, por isso aqui já encontramos essa informação. Primeiro de tudo, damos um enquadramento, mas se eu à partida até já sei o que é usabilidade, consigo chegar aqui mais ao fim da página e tenho guias práticos que me permitem ajudar a fazer testes de usabilidade e como desenvolver aplicações para dispositivos móveis, por exemplo. Estes guias práticos vão sendo melhorados e também vamos acrescentando novos. Mas, a partir daqui, já temos uma ajuda na prática de como podemos avançar com a obtenção do selo de usabilidade e acessibilidade. Claro que o selo não é o objetivo em si, o objetivo é que tenha uma boa experiência do utilizador e que seja acessível. Mas o selo dá um reconhecimento que é muito importante. E, para tal, nós temos aqui 3 selos e quais são as regras que devem ser cumpridas para a obtenção do mesmo. E depois temos também, portanto, para cada um, quais são os requisitos. No caso, redirecionamos para o site que é responsável por definir essas regras, mas temos aqui a explicação, enquadramento e portanto, isto já ajuda bastante a fazer o caminho da obtenção do selo. Por fim, temos um outro cenário que é o do arquiteto de soluções e é um perfil mais técnico, sendo que existe aqui uma área técnica dedicada à arquitetura empresarial. E esta será a área técnica que o arquiteto de soluções, à partida, mais interesse terá em consultar, porque temos aqui um conjunto de plataformas comuns que nos são já disponibilizadas pela administração pública e, portanto, temos como o serviço de autenticação, a assinatura digital, todas estas peças devem ser utilizadas e temos a explicação de cada uma, já com mais detalhe, até como é que podemos começar a utilizá-las. Imaginemos aqui o serviço de autenticação, temos uma breve explicação do que é esta plataforma, qual o seu suporte jurídico e como é que podemos utilizá-la. Aqui nós somos encaminhados para um outro site que temos dedicado a temas mais técnicos, que nós chamamos Guias Mosaico. Não tem apenas guias, mas tem informações mais técnicas. E nós podemos encontrar aqui qual o processo de adesão de uma determinada plataforma, como é que está estruturada, a sua arquitetura de alto nível e, portanto, já temos uma informação para um perfil mais técnico e neste Guias Mosaico encontramos também mais informações, como, eu agora aqui vou voltar à arquitetura empresarial para falar da arquitetura de referência, porque um arquiteto de soluções deverá então criar a arquitetura deste novo serviço, ou deste serviço de nova geração e poderá encontrar aqui a arquitetura de referência que permite então cumprir, vou pôr aqui mais para baixo, cumprir todas as etapas destes novos serviços e encontramos quais são os princípios, os standards, o metamodelo e como é que deve estar tudo estruturado. Também temos como exemplos práticos já alguns serviços públicos novos que poderão ajudar a aplicar esta arquitetura de referência. E é aqui que nós encontramos todas estas informações, ferramentas que podem ajudar estes diferentes perfis. Claro que o que nós também queremos é que sejam utilizadas e que nos chegue feedback para que possamos melhorar estas ferramentas também. Bom, então assim, entrando aqui no modelo na etapa de avaliar, o modelo de conformidade, nós conseguimos descarregá-lo. Ainda está em Excel, mas prometemos que vai ser web, ok? Para já, é o que temos assim. Portanto, temos aqui as instruções de preenchimento e depois, para cada um... Instruções devagarinho, sim. Mas mais devagarinho? Não, está bem. Ok. Pronto, este é o aspecto do modelo de conformidade, em que temos uma questão para cada um dos... O importante é perceberem que está organizado pelos princípios. Os tais 11 princípios que nós temos, temos depois um conjunto de questões para cada princípio. Ainda são cerca de 100 e tal perguntas, mas reparem,
aquilo que vocês podem preencher, que o objetivo é, olhando para os serviços que já têm hoje, perceber se já fizeram isto e também, de alguma forma, perceber, e depois no fim vai dar uma avaliação, perceberem quais é que são as áreas. Nós estamos ali a fazer, por exemplo, os três primeiros são os relacionados com o utilizador, ou seja, perceber as suas necessidades, criar um serviço simples, criar um serviço acessível. E aí vocês percebem em que áreas é que têm que melhorar o serviço. É este o objetivo do modelo de conformidade. Se quiserem começar de raiz, não é o avaliar, é o descobrir. Ou seja, é a etapa de descobrir quais é que são as reais necessidades, seguindo o princípio, obviamente, de fazendo aquelas ferramentas que tínhamos ali, aquelas perguntas, ou seja, o user research, perceber. Há várias formas de fazer user research, seja fazendo entrevistas, seja fazendo workshops com a criação, seja observando as pessoas, já fizemos isso muito. Estou aqui a ver a engenheira Carmen da DGTF, temos na DGTF a fazer isso e fizemos observação em loco do que é que as pessoas estão a fazer e como é que pode melhorar, perceber as suas reais, fazer dores, necessidades do dia-a-dia e perceber como é que isso pode, digamos, influenciar a solução que vinhamos a criar para suportar um serviço. O objetivo aqui, e eu volto a dizer-vos, também é influenciar os fornecedores, ou seja, não... É que eu digo isto. Vocês podem estar habituados, e eu vou ser mauzinho, desculpem, que é o fornecedor senta-se de um lado, vocês sentam-se do outro. Então, o que é fazer? Pronto, existe já um caderno de encargos, um conjunto de ideias, mas, tipicamente, isto vai sair aquilo que nós, a administração pública, achamos que deve ser feito. E não está mal, ou seja, eu não falo por mim, mas vocês têm muita experiência disto e sabem, na maior parte dos procedimentos, o que é que tem que ser feito. Só que vocês já estão, deixem-me lá, um bocadinho biased, não é? Com a forma de trabalhar habitual, ou seja, do dia-a-dia, com os procedimentos que existem hoje. E a ideia é sair um bocadinho desse ponto e conseguir simplificar para o cidadão, para ser a real dor do cidadão quando vai fazer um procedimento. Ou seja, quando ele se dirige a um site, ou mesmo um serviço presencial, ele tem algo para fazer. O que é que ele quer fazer, ok? E é isto que nós precisamos de entender melhor. Eu acho que temos que virar, por isso é que o engenheiro Tito referia, que é um modelo centrado no cidadão nesse aspecto. Ou seja, nós queremos pensar e queremos ouvir o cidadão e recolher esse input para fazer o desenho. Volta só ao modelo de conformidade, por favor, Isabel. Sim, sim. Estavas lá, no Excel. Mas eu Embaixo, estou... no tab, modelo de conformidade. Ai, desculpa, com licença. Pronto. E é muito isto. E há muitas coisas que vocês vão ver aqui, que não são só, por exemplo, na parte do princípio 3, que tem a ver com a acessibilidade. Todos vocês sabem que todos os sites da administração pública devem ter pelo menos uma declaração de acessibilidade. Não têm que ter o selo, mas têm que ter uma declaração de acessibilidade, nem que seja a dizer não é acessível. Okay? Não é acessível, desculpem, não está conforme as regras. Isso tem que ser feito. Pronto. Isso é uma das perguntas que está aqui, que é do mais básico que existe, ou seja, que é perceber. Depois a seguir fazemos questões sobre o selo, e o que é que cumpre, o que é que não cumpre, o que é que tem que melhorar. É esse o nosso, digamos, o objetivo, por exemplo, neste aspecto, é perceber realmente em que estado estamos e como é que podemos evoluir. E depois como é que vamos fazer isso? Ou seja, identificando que essa é a necessidade, como é que nós vamos ao mosaico ver, como a Isabel mostrou, o que é preciso para ter o selo de acessibilidade. Depois vão a não ser conduzidos, neste caso estão a ser conduzidos para um outro site, que é o selo onde tem a checklist de verificação, mas este é o objetivo, ou seja, o objetivo é mudar a forma como às vezes abordamos estes temas, quer seja a identificação de requisitos, quer seja o cumprimento da acessibilidade. Por exemplo, vocês podem perguntar aos vossos fornecedores, provavelmente ninguém conhece, ou muito poucos conhecem o selo de usabilidade e acessibilidade e as checklists têm que cumprir. É que mesmo não tenhamos o selo, aquelas checklists são verdadeiramente importantes em termos de acessibilidade. Okay? Eu não vos estou a dizer que temos... E no outro dia tivemos aqui um workshop sobre acessibilidade com o Jorge Fernandes e a Cláudia a liderar e tivemos a presença... Eu agora já não lembro do nome, mas ele está na Portugal Digital, acho que é Pedro, eu não lembro o último nome, e ele dizia... Ele já esteve no INR e agora está no Portugal Digital. E ele dizia, isto não é uma coisa que se faça de um dia. Mas se vocês identificarem que há um problema, num determinado aspecto da acessibilidade, não os vão corrigir todos no mesmo dia, mas é algo que vocês podem ir começando a fazer e melhorar. Mais uma vez, queremos muito é que isto seja um ponto de orientação. Não é algo que, se estão a cumprir o modelo de conformidade, não têm financiamento. Isto aqui é claro. O financiamento é quando? Se não tiverem 100% ou não tiverem pelo menos 80%, não levam financiamento. Não é esse o objetivo. O objetivo é guiar-vos. Há coisas que a Ana depois exige, ok? Mas pronto, eu não vou meter nessas. Agora aqui a questão é, o modelo conformado é mais guiar-vos e orientar-vos no sentido de perceberem o que é que deve ser feito. Okay? É esse o objetivo sempre aqui do modelo de avaliação e vejam-me nesse aspecto. Temos um resumo de qual é a área com melhor performance e a que tem pior performance, mas temos também aqui depois um gráfico para cada um dos princípios de acordo com as respostas que foram dadas. E pronto, aqui um dashboardzinho em Excel, pronto, para já em Excel. Não sei se tem mais alguma questão que queiram colocar. Força.
Obrigado. Portanto, o meu nome é Paulo Vilela Costa. Duas questões. Uma, eu vi ali a questão dos cidadãos estrangeiros. Eu, como vivi 10 anos no estrangeiro, apesar de ser cidadão português, nós já tivemos casos de pessoas que estão no estrangeiro e têm dificuldades muito práticas, como, por exemplo, usar o número do telemóvel. Portanto, não sei se esse género de requisitos seria talvez da acessibilidade de quem vive no estrangeiro, se isto está previsto. E a outra, já agora, a outra pergunta tem a ver com testes. Eu tenho um amigo que é ótimo, porque tudo o que pode correr mal, corre mal com ele. Isso é ótimo. Portanto, não sei se entre aqui os princípios existe algum de utilizadores, cidadãos, poderem também contribuir com as suas observações. Esse é um elemento essencial. Nós temos estado... Mas é um dilema. Ou seja, a parte de recolher o feedback... Eu não preciso deste agora. A parte de recolher o feedback... Existem formas, obviamente, formais da administração pública, livro amarelo, de recolher reclamações, sugestões e elogios à administração pública. Esse é um tema. Mas nós também temos aqui a indicação para receber a informação, ou seja, é um dos princípios que está mesmo na parte de compreender os utilizadores e na parte de ser uma melhoria contínua, são os dois princípios, o último, que é, há algo que nós temos de estar sempre... não é este, desculpem. Disseste o último? Não é esse. É o da melhoria, é esse, o 10, o ter melhor com frequência. Há sempre a necessidade de recolher esse feedback, ou seja, é algo que todos nós temos de estar atentos. Há de haver formas, nós temos aqui a pedidos de feedback sobre o mosaico em particular, mas existem formas standardizadas, digamos, de acordo com os regulamentos europeus, nós vamos colocar no mosaico, ainda não os temos, que é o Single Digital Gateway, nome português nunca sei, a Clara vai matar porque eu não sei o nome em inglês disto. O Single Digital Gateway é um regulamento europeu que tem 10 anos e que nos obriga a seguir um conjunto de regras para criarmos o portal único europeu, que é o Your Europe. Okay? E este vai derivar em Portugal, não é Portugal. E o é Portugal e cada um dos portais setoriais onde são disponibilizados serviços é obrigado, entre aspas, pelo regulamento, não entre aspas, é mesmo, pronto. O regulamento a seguir um conjunto de regras para os pedidos de assistência e para os pedidos de informação que os cidadãos fazem sobre o serviço ou sobre o procedimento. E isso segue um conjunto de regras que nós vamos também incluir, estamos a trabalhar agora para os incluir aqui, e seria excelente até, uma coisa mais à frente, que eu tenho estado a pedir, vamos ver se conseguimos, que é criar serviços comuns, ou seja, estes pedidos de informação, quando o cidadão pede uma informação sobre um serviço, sobre o procedimento, ou dá feedback, isso tudo tem que ter estatísticas, tem que ter informação regulada e tem que ser comunicado à União Europeia. E dessa forma, o bom, como eu costumo dizer, era a AMA disponibilizar um conjunto, uma API, para os developers, invocarem esse serviço e vocês poderem recolher dos vossos sites e enviar diretamente para depois ser reportado à União Europeia, além de vocês depois terem, obviamente, uma consola, uma aplicação onde vocês pudessem consultar toda essa informação que é recolhida ou aquilo que é destinado ao vosso serviço. Esse é um objetivo que nós temos, estamos no início, mas já existem regulamentações, nós vamos colocá-las aqui, essa parte é mais fácil nós colocarmos e o que é que deve ser feito. Agora, aqui o que eu gostava de ir mais além é se nós conseguimos disponibilizar uma plataforma comum ou um serviço comum para que todos pudessem usar para fazer esse trabalho a nível de serviços públicos digitais. Isto é uma parte, é a parte mais formal. O que nós fazemos também, e a Isabel referiu ali na questão da usabilidade, ela referiu duas coisas. No desenhar, referiu o Design System. O Design System serve-se para o Ágora, que é o nome que damos, o Ágora Design System, serve para, por exemplo, prototiparem e rapidamente recolherem feedback. Ou seja, o Design System tem três elementos, se quiserem. É este site que viram, onde está tudo documentado, todos os elementos do Design System, desde cores base, tipografia, e a tipografia foi escolhida de acordo com o teste de acessibilidade. Está todo um conjunto de coisas, de elementos já definidos, e mesmo os próprios componentes, os botões, os selects, as checkboxes, as dropboxes, tudo isso está tudo identificado, está a ser evoluído também, não está 100%, longe, ainda estamos sempre evolutivos, mas, além deste site informativo, vai ter, numa ferramenta que é o Figma, para os designers, o acesso a uma biblioteca em que eles podem usar, os componentes já estão definidos.
por um lado. E por outro lado, estamos agora, este fim deste mês, está quase já, a fazer uma primeira release da implementação destes componentes em Next.js. É uma linguagem de JavaScript, Next.js React, para os developers poderem implementar. Mas ainda não indo para o desenvolvimento, só com a parte de design, podemos criar protótipos e podemos fazer testes de usabilidade com um primeiro teste de usabilidade com os utilizadores. Para nós é essencial. Uma das coisas que nós preconizamos mesmo, nem que seja os wireframes, que são coisas mais... são protótipos de baixa fidelidade, se quiserem, ou em papel, ou o que for, mas deve ser avaliado e testado constantemente com os utilizadores. Sejam eles o cidadão das empresas, o representante da empresa, sejam eles os funcionários da administração pública. Ou seja, quando criamos soluções, isto deve ser algo que tem que estar inerente. É esta uma das coisas que nós dizemos na etapa de desenhar, é algo que nós temos inerente sempre no Mosaico. Ou seja, temos sempre de estar e avaliar de acordo com os utilizadores. Porque é aquilo que eu digo, a tendência é, quando fazemos a identificação das necessidades, sentamos à mesa com o fornecedor e dizemos o que é que queremos. É esta alteração, ou seja, fazer os workshops, entender o que eles querem, fazer com a criação das soluções e testar com os utilizadores. E com o feedback voltar atrás e ver, ok, bate certo, avançamos para um próximo lote, digamos assim, de necessidades. Fazemos o mesmo. Ou seja, e quando fizemos o primeiro, podemos passá-lo para o desenvolvimento se quiserem e eles começarem a trabalhar nisto. Mas a questão é sempre testando. Obviamente, há os testes de desenvolvimento, os testes de aceitação, mas isso é parte depois mais de implementação. Não sei se respondi à sua questão. Sobre o cidadão estrangeiro, estamos a trabalhar o consulado virtual, tem surgido com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem surgido, há um conjunto de serviços que vai estar até o dia 10 de junho deste ano, e nós temos falado muito sobre isto, e eles também têm lançado essa questão da chave móvel com o número estrangeiro, de serviços que as pessoas não conseguem aceder. É um trabalho que está a ser feito, aí é essencial, sinceramente. Acho que a acessibilidade também é isso, é que os nossos compatriotas que vivem fora consigam executar os serviços. E isso é sempre algo presente. Há outro aspecto também, acessibilidade e derivado do SDG, que é, lamento, temos de ter tudo em português e inglês, pelo menos. Exato. Okay? Também temos aqui o Mosaico em inglês já. Sim. Também temos os nossos sites, tudo aquilo que nós produzimos em termos de serviços tem que também estar em inglês. Para quê? Para que os estrangeiros que queiram viver para Portugal ou queiram lidar com a administração pública portuguesa também possam usar o inglês como língua, como idioma. Isso é algo também crucial para o cumprimento do SDG. Algo que temos que cumprir muita coisa até ao fim de 2023, porque senão vamos mais uma não conformidade, será assim que é que se chama? Que a União Europeia nos diz, estão não conformes, se calhar tem que pagar uma multazinha, não sei, pronto, qualquer coisa assim, mas pronto, esse é mais um dos temas do SDG que temos que cumprir e esse também é importante percebermos. Isabel Bahia, do IRU. Obrigada, antes de mais, por esta explicação. Eu confesso que já tinha explorado aqui o Mosaico e confesso que também andava um bocadinho perdida, porque isto leva-nos por caminhos assim. E agora, um bocadinho para sistematizando, pelo menos para aquilo que é a minha área, à semelhança do que fizeram no passado, e considerando que estamos aqui a falar de sites e portais, e existe aqui uma orientação clara para uma tecnologia, para uma framework, porque há uns anos atrás nós todos seguimos Liferay, e aconteceu o que aconteceu, e agora esperávamos por uma nova orientação, e se está previsto, até porque eu acho que isto é muito conceptual, se está previsto haver aqui um conjunto de frameworks recomendadas, testadas, até para nos orientarmos todos na lógica de um dos princípios, não é? Temos aqui um dos princípios que é harmonizar, para todos termos a mesma identidade, a mesma forma de aceder aos serviços, ou os cidadãos terem a mesma forma de aceder aos serviços. Ok. Obrigada. Nesse aspecto, ainda não temos nada de uniformização tecnológica. Há um dos princípios da arquitetura que diz para controlarmos a diversidade tecnológica que cada um tem. Eu não sei se queremos chegar ao nível de dizer... Nós, por exemplo, no Design System optámos pelo Next.js e pelo React, porque andámos a analisar quais é que eram as mais usadas e optámos por esse. Por exemplo, o Mosaic está feito em Angular e agora decidimos isto, ou seja, está sempre em constante evolução. É um input importante, nós teríamos de ter. Vamos dar essa informação também à nossa equipa de arquitetura e, como eu digo, eu acho que é importante recolher todas essas necessidades, mesmo no grupo de trabalho de arquitetura que existe no âmbito CETIC, para fazermos isto. Eu confesso que acho difícil, acho mesmo difícil, podemos dar essas... Ou seja, podemos dizer, olhem, apliquem, recomendamos isto é o mais usado, agora dizer, usem isto ou usem aquilo, acho que vai ser... Eu acho, pessoalmente, ainda não discutimos isto, vai ser complicado. Mas o que nós temos foi, nós neste caso do Agro, observámos o que era mais usado
em termos de tecnologia no mercado, em termos de framework JavaScript, e optámos por uma para vos disponibilizar a administração pública para criar os front-ends. Okay? O que é que existe? Esses front-ends vão estar integrados, we hope, com o portal único. Ou seja, aqui o nosso objetivo, e isto também veio do PRR, a doutora Alexandra Leitão incluiu um projeto, o Governo incluiu um projeto do PRR, que é a criação do novo portal único, que irá ser a evolução do E-Portugal e cujo objetivo é criar este modelo comum de serviços, ou seja, preconizar. Nós criámos um modelo que chamamos de modelo federado, em que temos o E-Portugal e que a ficha de serviço vai para algo que pode ser desenvolvido por vós, mas que a experiência e o single sign-on existem e que eu posso estar do E-Portugal e a seguir sair para um outro organismo, mas na realidade a experiência para o utilizador, ou seja, as cores, os botões, toda a experiência de preenchimento do formulário é igual, quer seja no IRU, quer seja na Segurança Social, quer seja na AMA, onde for, é igual. É esse o objetivo. E para isso nós disponibilizamos o Design System, que tem as duas componentes. Agora, esse formulário, essa experiência web, não é? Seja web, seja uma app, vai ter que integrar com os vossos sistemas de back-end. E aí vocês têm aquilo que já existe. E eu acho difícil nós dizermos... Nós no IRU temos Federação de Identidades, mas temos Federação de Identidades dos nossos sites com o Portal da Habitação. Certo. E, portanto, eu diria que teria que haver aqui um building block Existe, do portal único para depois nós nos federarmos e fazermos o single sign-on. Portanto... É isso mesmo. O single sign-on na autenticação, para nós, é feita via autenticação Gov. Exato, exatamente. E depois vai haver um elemento que vocês podem consumir para fazer... Eu não sei o nome certo, mas tecnologia, já estou um bocado na luz, mas é o Keylock, não sei como é que aquilo depois o Keylock, que é uma coisa que é os utilizadores e não sei o quê. Pronto, é isso. É isso que hoje está a ser usado nas implementações. Já fizemos dos serviços federados e é isso que vamos promover. Ok. Nós usamos também isso internamente. Pronto. Aqui a ideia é, nós vamos promover esses elementos e dizer, olha, é assim que se deve fazer para integrar os serviços que venham a desenvolver com esta experiência comum, neste novo modelo. Boa. E vamos fazer um workshop só sobre esse tema dos serviços federados e portal único. We hope. E isso é um dos elementos que vamos promover para ter APIs e ter isso tudo exposto para que vocês possam utilizar quando fizerem a integração com o portal único. Ok, então pronto. A minha pergunta inicial é exatamente isto. Vai estar aqui. É os casos práticos de quem está a Exato, implementar e quem está a desenvolver, perceber, ok, eu vou encontrar aqui uma orientação, uma... Isso vai estar na área de arquitetura. Aliás, há o do balcão do condutor, eu não sei se já refere. O balcão do condutor não, desculpa. A consulta de pontos que temos ali. Da carta de condução. Sim, exatamente. Do IMT. Sim, esse aí já tem uma arquitetura. Isso que se está a referir, já está, não nesta parte mais bonita, que eu costumo dizer que é para dirigente e pessoal mais leigo. Está no Git, já tem no vosso... Está no Gitbook, esta parte, e depois vai estar também, e nós estamos a uniformizar, isto aqui está noutra ferramenta, que é o Gitbook, mas vai também estar integrado com o Git, agora vamos uniformizar no mesmo da AMA, com o código. E aqui, se tiver está mais abaixo na arquitetura, eu não sei se eles foram esse detalhe do Keylock, mas pronto. Aqui a ideia é que esteja nesta área de guias práticos, essa informação para vocês usarem quais é que são as APIs. Muito bem. E como é que aderem, se quiserem, porque temos de ter protocolos, aquelas coisas. Certo. Mas a ideia é depois estarmos todos aqui a trabalhar para o mesmo e depois, quando vier uma obrigatoriedade, estamos todos alinhados, já temos... É esse o nosso objetivo. Claro. Falta dar oportunidades para termos mais informação. Obrigada. Não, obrigado eu. Aproveitando a questão, lá, Isabel, obrigado pela questão. Eu aproveitar esta oportunidade da sua pergunta para juntar um complemento adicional àquilo que ela já referiu, que é, realmente, com esta parte do que ele mostrou, vocês podem incorporar a parte do Ágora, do Design System, quase diretamente. E, portanto, tem a camada do front-end praticamente resolvida do ponto de vista tecnológico, não é? O que eu recomendaria também é que vocês, na jornada do pensamento do sistema de informação do vosso ecossistema, pudessem pensá-lo no sentido de que o que é back-office pudesse ser servido, para além do front-end, pudesse também ser servido por APIs. De maneira a que vocês ficariam preparadíssimos para poder entregar essa informação, seja ao vosso portal, seja canalizá-las para o ponto de entrada do portal único que o SDG impõe. E, portanto, se vocês avançarem neste sentido de acautelarem quer o front-end, mas também o acesso ao vosso ecossistema, ao vosso back-office por APIs, eu acho que ficaríamos todos mais preparados para podermos sermos mais flexíveis possível a entregar o serviço, ou a entregá-lo ou a colocar o ponto de entrada para o serviço no sítio em que ele fizer sentido. Nós temos aqui algumas evoluções, ou seja, vamos ter, como eu disse há pouco,
ainda este trimestre, semestre, espero que seja ainda alguma coisa deste em final de março, a área técnica de segurança, e aqui precisamos da ajuda do Paulo Lobo, que é o nosso expert. Acessibilidade, já estivemos a trabalhar com o Jorge Fernandes, e vamos também incluir aqui mais algumas funcionalidades de acordo para simplificar o acesso, como estava a referir. Às vezes, como são temas muito conceptuais, mais densos, podem não ser tão fáceis, estamos a incluir um descodificador. Uma ferramenta que ajuda a encontrar aquilo que estamos à procura, mais do que a pesquisa. Depois, há aqui um tema que vai integrar depois no slide seguinte, que é, nós queremos muito criar as comunidades de prática, ou seja, queremos muito reunir em comunidade pessoas de design, pessoas de arquitetura, os developers, os dirigentes se for necessários, as pessoas dos juristas, mas eu vejo mais as pessoas mais tecnológicas a participar nesta comunidade, ou seja, perceber os reais problemas e dar feedback e, digamos, trocarem ideias e nós estarmos ali também para ajudar e suportar na aplicação destes sistemas todos. A ideia é criar essa comunidade e este é um aspecto de comunidade diferente daquilo que eu já referi para aí 2 ou 3 vezes, a questão dos grupos de trabalho do CETIC, que são, digamos, mais formais. Mas este aqui seria algo mais informal, com uma comunidade em que trocamos mensagens, em que resolvemos problemas, damos suporte, se for preciso. Ou seja, mas vamos criar isso ao longo no segundo semestre de 2023. Este é um dos nossos objetivos. Depois, como eu vos disse, aqui é essencial o vosso envolvimento. Ou seja, nós queremos que estes feedbacks são excelentes para nós também orientarmos o roadmap e a evolução que temos do Mosaico, ou seja, incorporar tudo isso. Gostaríamos de realizar, é algo que estamos a definir, digamos, um plano de governação, se quiserem, aquele termo formal, do Mosaico, com todas as entidades, todas as áreas governativas que estão no CETIC, como é que vamos trabalhar isso? Existe já uma proposta, vamos debatê-la também com o CETIC, para ver como é que vamos avançar, mas a ideia aqui é criar grupos no âmbito do CETIC para, sejam internos à administração pública, sejam com as universidades, com os peritos da universidade, seja com pessoas dos fornecedores. Imaginem, cibersegurança, de certeza que existem pessoas de fornecedores tecnológicos que nos podem ajudar e que podem contribuir, não fazer só a venda do produto, mas contribuir também com algum conhecimento, e eles gostam de participar também nestes eventos. Acho que era muito útil criarmos este ritmo e dinamizar aqui o conjunto de grupos de trabalho para recolhermos essa informação e incorporarmos no Mosaico. Como já referi, uma parte mais informal com as comunidades de prática e, por último, e não menos importante, era conseguirmos fazer, e estamos a delinear o plano de comunicação e adoção, será para aprovação em breve, que é no sentido de fazermos workshops mais focadas. Nós já fizemos algumas, pelo menos mais focadas nas finanças, na justiça, no Fórum de Tecnologias da Justiça, ou seja, dentro das áreas governativas fazermos workshops mais focadas com problemas concretos também que tenham, no sentido de divulgar cada vez mais o Mosaico e as ferramentas que o Mosaico disponibiliza. Ou seja, nós temos aqui com a vossa presença, que agradecemos muito, mas gostaríamos também de ter com as entidades, ajudar, apoiar essas entidades na adoção, e isso para nós é muito importante. Incluir os workshops, como referi, ou encontros mensais, se fosse possível, workshops com áreas governativas ou com um conjunto de entidades. Gostaríamos de participar em eventos, por exemplo. Imaginem, outro dia referi isto em termos dos municípios. Nós não vamos conseguir ir aos municípios, além destas sessões mais gerais. Gostavas, por exemplo, de ir a eventos da Associação de Municípios, falar com eles, ou associações que existam mais específicas, falar com estas entidades e explicar a necessidade que existe da adoção do Mosaico e de criar uma nova geração de serviços públicos digitais de uma forma mais consciente. Vejam isto tudo como um esforço de darmos um salto qualitativo nos serviços que estamos a disponibilizar aos cidadãos e empresas. Ou seja, aquilo que a administração pública disponibiliza aos cidadãos e empresas, damos aqui um salto qualitativo e, obviamente, há uma diversidade enorme na administração pública, com capacidade e recursos que cada entidade tem, e é isto que nós queremos também ajudar a potenciar com o modelo comum, aquelas que se calhar menos conjunto de recursos têm, possam tirar partido do Mosaico. Este é o nosso objetivo e acho que é só isto. Em relação às APIs, parecia que estava a dar o uso de APIs como uma sugestão. Isso não é um requisito? Esta era uma pergunta. A outra era a questão de web e versus app. Da minha observação, há muitas pessoas que já só têm telemóveis. Portanto, isso também é uma sugestão ou uma recomendação de que se use também um serviço via app. Eu posso comentar a primeira. Sim, de facto, a expressão que usei foi sugestão, mas era uma sugestão
que gostaríamos muito que incorporassem. Nós temos, já agora, na área de interoperabilidade, nós temos essa recomendação, ou seja, a utilização de APIs e como é que devem ser feitas, não está brilhante, do meu ponto de vista, mas devemos melhorar, mas a recomendação é mesmo essa, ou seja, para que haja esta interoperabilidade que o Tito referiu, ou seja, ser fácil ao front-end recorrer rapidamente a um front-end seja desenvolvido, imaginem, pela AMA, que está a agregar várias entidades. É o nosso papel, ou seja, ser integrador e ser transversal à administração pública. Se nós estivermos a criar um novo serviço, que precisamos de serviço de web services ou de várias APIs de várias entidades, era excelente que elas já estivessem publicadas, e se possível na IAP-PI, para nós conseguirmos invocar. Ou seja, esse é o grande objetivo. Não há interoperabilidade se não conseguirmos essa parte. Há aqui um outro elemento que nós vamos trabalhar nos próximos, estamos a trabalhar muito, que é, e agora o nome em português, ele existe, mas eu não sei, que é o Once Only Technical System, ou seja, Portugal tem, no âmbito do STG, tem que criar um subsistema, por assim dizer, do STG, que vai permitir que, quando eu vou preencher, digamos, eu vou submeter um pedido para um serviço, se eu precisar, imaginem que eu estou a fazer um serviço da Segurança Social, se eu precisar de um serviço, uma certidão das finanças, da AT, de não dívida, ok? O cidadão não vai ter que, numa primeira fase, pode fazer um upload, não é isso que nós gostaríamos, é que haja um serviço que automaticamente vá buscar à Segurança Social a certidão não dívida, e isso seja automaticamente integrado. Quem diz isso diz certificados de habilitações, ou algo que seja da educação. Ou seja, o objetivo é que esse sistema rapidamente consiga obter aquilo que nós chamamos as evidências, não os dados em si, mas as evidências que a pessoa não tem dívida, ou o registro criminal de gás, ou seja, isto tem que seja automático e a pessoa possa fazer isto. Esta interoperabilidade é via serviço e plataforma de interoperabilidade, ou seja, se nós não conseguirmos ter tudo como serviços para invocar nos vários pontos, torna-se muito complicado. Ou seja no portal único, seja no portal setorial, seja numa app, como referi, onde for, ou seja, tem que haver, os serviços têm que estar expostos para nós conseguirmos invocar. Este é um ponto essencial para a interoperabilidade, ou seja, e reparem, serviços de nova geração, se além da experiência single sign-on, se conseguimos esta interoperabilidade, eu fico super satisfeito, digo-vos. Ou seja, se conseguimos esta interoperabilidade entre as várias entidades, obter informação, o cidadão não tem que andar a percorrer as várias capelinhas para obter informação e preencher, e conseguimos uma experiência comum em single sign-on, eu já vou satisfeito para casa. É que, na verdade, se quisermos orquestrar serviços de nova geração, como o Hélder dizia, se pensarmos, não é pensarmos, é se virmos a realidade, eles são multi-entidade. Ou seja, não há uma entidade que por si só consiga fazer um serviço de nova geração quase sozinha. Então, se não consegue, ele vai ter que, de alguma maneira, ir buscar, consultar a informação ou interagir, ou o processo, alguns têm que interagir com múltiplas entidades. E a única forma, não será a única, mas a forma mais correta e mais adequada de se fazer é precisamente fazê-lo por um base comum, e esse base comum é a plataforma de interoperabilidade, e, portanto, as entidades têm que ter presença aí, têm que ter, a expor aí, uma forma de se conseguir consumir ou as APIs que têm, ou consumir as dos outros, não é? E, portanto, invocando-as. E nós acreditamos muito nisso. E se pensarmos em qualquer serviço, muito simples que seja, vemos que tem que ir a uma entidade buscar o nome e a morada, a outro, se calhar, a informação do veículo, ou outro. E se pensarmos numa coisa, estou a dar este exemplo, pensarmos na renovação da carta, se pensarmos que ela até uma certa idade, aos 50 anos, precisa de, basicamente, uma consulta a 2 ou 3 entidades, se depois dessa idade já passa mais exige ali uma ligação com a saúde por causa de um atestado médico, e isso são tudo caminhos que o cidadão não tem que ser o estafeta da administração pública, em que interage com uma entidade, vem um documento e depois vai à outra entregar, olha, agora leva os 2, vai à terceira entregar. Não é assim. Isso pensamos nós que devem ser, do ponto de vista digital, devem ser os nossos ecossistemas a resolver, e queremos muito que eles se resolvem por esta via de cada um de nós trate de expor as APIs, a informação que tem via APIs, de uma forma segura, robusta, conforme cada um de vocês conseguir, e depois nós, pela plataforma de interoperabilidade, conseguiremos dar visibilidade a todos esses vossos pontos de contacto para que outros possam consumir e vocês possam consumir os dos outros. Quanto à questão, já agora, quanto à questão da aplicação versus portal, sim. Nós estamos a trabalhar para que em breve, quer dizer, para que este mindset de que digital first é a nossa atualidade, mas mobile first seja o caminho que nos próximos anos será o adotado, porque de facto é isso que diz. Hoje em dia o telefone é o primeiro, começa a ser o primeiro
dispositivo que o cidadão utiliza para aceder ao serviço. Eu adicionava só que o design system, tudo o que está feito, ou praticamente tudo, está preparado é responsive para mobile, ou seja, adapta-se ao mobile, e há alguns componentes que não são rápidos, ou seja, a experiência não é ótima quando se faz esse automatismo. Então o que foi feito foi criado um componente específico para mobile, para tabelas, por exemplo, é uma coisa específica, tem que ser trabalhado em mobile, ou seja, há essa preocupação. Agora, se vocês vão fazer isto como ou é o site que é acedido via o browser do telemóvel, se é como a app que é feita, um Progressive Web App que é feito via uma store, ou se é só um frame, digamos, um container que vai ter o parte web, aí podemos definir, mas não temos uma recomendação fina sobre isso. O que achamos é que nem todos os serviços, sinceramente a experiência que temos é que nem todos os serviços, apesar de termos a framework para o fazer, nem todos os serviços vão ficar ótimos e simples em mobile. Ou seja, aí temos de ter muito cuidado com aquilo que vamos disponibilizar na app. Ou seja, a experiência tem que ser, basicamente, tem que ser simples. Mas a Isabel tinha mais um ponto. Desculpa. É só um bocadinho, voltando aqui à primeira questão do colega, que tem a ver um bocadinho com os serviços seamless, não é? Uhum. Eu acho que nós, a montante, temos a dificuldade de não ter habilitação legal para consumir APIs de outras entidades. É aqui que tudo morre. Os protocolos. Não, nem os protocolos. É porque não existe na lei que A vai consumir A, B, C e D de outro organismo público e, portanto, vamos ter que fazer alterações legislativas para que se possa consumir. Depois com os RGPDs todos desta vida, com os organismos que não libertam os dados, e muito bem, cada um terá as suas razões. Portanto, eu acho que o passo limitante não é usar a plataforma de integração para expor e consumir serviços. Para os organismos, mais que tudo, é olhar para um programa, seja o que for, e dizer assim, bem, isto não me diz que eu possa ir consumir os rendimentos da AT, as declarações de rendimento da Segurança Social, não me diz. E, portanto, eu vou ter que dizer ao cidadão, olha, vá lá buscar ali, vá consumir ali. Portanto, eu acho que, antes de mais, tem que haver aqui a montante uma harmonização, e pegando num dos vossos princípios do mosaico, a harmonização daquilo que é o consumo de dados do cidadão no âmbito de um serviço público. Essa é a parte de interoperabilidade. Mas já agora dizia uma parte. Essa é a parte que temos que identificar. Quando nós temos um princípio no mosaico que é usar equipas multidisciplinares. E um dos perfis que nós não temos ali, mas nessas equipas multidisciplinares temos que ter, além da proteção de dados, dos DPOs e afins, é também o jurídico. Porque isso é essencial. Porque, reparem, quando nós vamos começar a desenvolver um serviço, ou pensar num serviço, ou desenhar esse serviço, temos que perceber quais é que são as alterações legislativas que vamos precisar. Obviamente, se houvesse uma coisa transversal, seria excelente, não é? Acho que é esse o tema. Mas, objetivamente, temos mesmo que ter o jurídico envolvido quando estamos a conceber um novo serviço, a desenhar esse novo serviço, para perceber se é possível aquilo que nós estamos a idealizar como uma solução. E nesse princípio das equipas disciplinares, um jurídico é essencial, porque muitas vezes estamos a fazer a solução tecnológica e depois, quando vai ao jurídico, bate na trave, ou no DPO bate na trave. Já aconteceu. E posso dizer que estamos muito atentos a todas essas vertentes. Talvez pudesse acrescentar que no CETIC, precisamente o tema dos dados foi um dos temas que consideramos de uma forma, quando consideramos não foi a AMA, consideramos no sentido lato do termo, dos AMA e entidades representadas lá, portanto toda a administração pública, entenda-se, que esse é um tema verdadeiramente crucial para ser endereçado. E foi por isso que criámos nesse CETIC uma task force de governação de dados que pretende precisamente endereçar, do ponto de vista não técnico, mas do que anda à volta do técnico, que é fundamental, as alterações e o conhecimento necessário para poder fazer com elas uma proposta de eventual ajustamento no que tiver que ser ajustado, para que esta partilha by default ou por omissão seja uma coisa que possamos vir a assumir como uma coisa normal num curto espaço de tempo. Isso é o que lhe posso dizer, mas estamos a trabalhar muito a sério nessas vertentes todas, para que isso possa ser uma realidade num curto espaço de tempo. Olá, bom dia. O meu nome é Luísa Varandas. Antes de mais, uma pequena nota. O exemplo que vocês deram da carta por pontos é da ANSR e não do IMT. Não fui eu que disse do IMT. Sim, só fiz aqui a nota, como representante. Eu sei, Luísa. Eu confesso que fiquei com alguns temas aqui e a sessão é curta. Nós disponibilizámos recentemente esse serviço não por uma API, portanto, um web service simples.
Tenho aqui algumas questões, mas essencialmente aquela que reside é, esta plataforma essencialmente é para vocês fazerem uma validação de Product Owner, usabilidade do serviço, mas sempre com foco no portal único, é isto? Ou seja... O Mosaico? Sim. O Mosaico é uma base de conhecimento, de orientação de como é que deve ser feita a nova geração de serviços. Okay? E, obviamente, aquilo que temos disponibilizado e aquilo que temos que cumprir é a questão do portal único e de como é que... Quando eu falo portal único é o ponto de entrada, okay? Que é o E-Portugal ou a evolução do E-Portugal. E, como disse, também estamos a criar o tal modelo, eu penso que até já falámos com a ANSR sobre isso, de um modelo federado de serviços, em que vocês podem desenvolver os vossos serviços, mas em termos de experiência e de arquitetura, com single sign-on, com a questão do key-lock, com a gestão de pedidos e todo um conjunto de serviços que vamos disponibilizar, ter aqui uma visão integrada do serviço. Ou seja, para o cidadão, ele sabe, por exemplo, naquele caso do balcão do condutor, como a gente lhe chama, está num domínio que é condutor.eportugal.gov.pt neste momento. Mas poderia estar em condutor.gov.pt, por exemplo, e isto ser uma web application que fosse vossa, mas estava integrada visualmente com o nosso portal. Ok? Não deixa de ser responsabilidade da entidade. Isto depois depende de cada... Não queria interrompê-lo, porque cada entidade, obviamente que não se pretende aqui que cada entidade perca a sua, e passando aqui a redundância, a sua própria identidade digital. Sim, mas isso é um site institucional dos serviços. Como eu estou a dizer, há de haver serviços que vocês queiram, por exemplo, ter aqui, há outros, se calhar, que podem não fazer sentido porque é muito específico, mas isso depende de cada entidade. Há o SDG que lista um conjunto de serviços que deveríamos ter. Segundo as normas europeias, os regulamentos europeus, devíamos ter publicado no E-Portugal e devíamos ter disponíveis via E-Portugal. Aqui, aquilo que nós não queríamos é que no E-Portugal tivesse só um link que, quando carrega, vai parar completamente uma experiência completamente distinta, em que a pessoa fica perdida e é uma experiência possa ser mais ou menos complexa. E nós também temos que simplificar o E-Portugal e estamos a fazê-lo. Ou seja, há todo um esforço de simplificar e de tornar mais coerente e consistente a experiência para o utilizador. Independentemente do que é que está por trás. Se é da AMA, se é da ANSR, se é do IMT, se é da AT, se é social. Aqui a questão é mesmo termos essa experiência comum, sendo que vocês... Há serviços, neste caso o condutor foi desenvolvido pela AMA porque foi o elemento agregador, mas podia, por exemplo, ser desenvolvido pela ANSR e ser aqui integrado da mesma forma. Okay? A experiência para o utilizador ia ser exatamente igual. E não havendo mais questões, resta-nos, em nome dos meus colegas e em nome da AMA, agradecer a todos a vossa presença e esperando que tenha sido proveitosa e qualquer coisa que queiram colocar-nos, nós estamos disponíveis. Portanto, isto sabemos que foi muita informação para 1 hora, mas ficam aqui os pontos de entrada e, por favor, venham ter connosco. Nós estamos totalmente disponíveis para vos ajudar nas várias questões que tiverem e vamos co-criar serviços digitais para torná-los ainda mais resilientes e mais amigos e centrados do cidadão nas empresas. Portanto, muito obrigado uma vez mais. Se não for antes, se quiserem aceitar o convite, ficam já todos convidados para a próxima, em março, sobre cibersegurança. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada.